Como é bom viver em família, Senhor. Louvado seja o teu nome. Juntos, uma família. Uma família, vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tenho certeza que pelo fato de estarem neste momento priorizando ouvir a voz de Deus, Ele falará e te abençoará através dessa aulinha online. Você crê? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que bom falar de novo com vocês, falando da palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus juntos, né? Crianças, a palavra de Deus, ela é um tesouro nas nossas vidas, né? A Bíblia é um tesouro na nossa vida, ela é 100% verdade, né? Sabia que aqui a gente sabe do nosso futuro, passado e presente? A Bíblia conta tudo, porque é a palavra de Deus, né? É Deus nos revelando a sua palavra para nós. Então, são tesouros. Quanto mais nós cavucamos, mais nós achamos preciosidade, né? Nós achamos tesouro quando nós lemos a palavra de Deus, né? E hoje é a última lição do nosso livrinho Juntos e Conjuntos. E o tema é Unidos em Cristo, né? Nosso tema é Unidos em Cristo. O nosso livro falou desde o começo, desde as primeiras cartas aos Coríntios, né? Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E desde o começo ele fala sobre a unidade, né? Sobre estarmos juntos como igreja de Cristo, né? Estarmos ligados como a igreja do Senhor. E hoje é a nossa última lição, que o tema é Unidos com Cristo. Unidos com Cristo. O que o apóstolo Paulo queria dizer, né? Só para recapitular, nós desde o começo nós temos falado sobre a igreja de Coríntios, uma igreja rica, né, em dons, mas faltava sensibilidade daqueles irmãos um para com os outros, né? Quem fundou essa igreja foi o apóstolo Paulo, e enquanto o apóstolo Paulo estava lá, né, estava tudo bem, mas bastou o apóstolo Paulo ir para as outras igrejas, ir para os outros lugares, pregar o evangelho, né, formar outras igrejas também, né, que o apóstolo Paulo era missionário, né, ele tinha um chamado de Deus, e ele amava a palavra de Deus, e ele queria mostrar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus para outros lugares, né? E o apóstolo Paulo teve que sair lá da igreja de Coríntios. Ele fazia muitas viagens, e eram viagens longas, não era como hoje, né? Que tem transporte para ir, e era viagens muito longas, né? De navio, demorava muito, e o apóstolo Paulo ficou sabendo que aquela igreja estava com problema, a igreja de Coríntios, e ele se entristeceu muito, né? Por aqueles irmãos ter se perdido, né? Uns falavam que era de Paulo, outros de Jesus, outros de Apolo. Os irmãos estavam totalmente perdidos, né? Estavam com costumes que não era de Deus. E o apóstolo Paulo ficou sabendo desses problemas, né, na igreja. E por isso ele escreveu essas cartas à igreja de Coríntios, né? E aconselhando, advertindo os irmãos. E o nosso tema, o nosso versículo é assim, ó: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com vocês, né? O apóstolo Paulo, ele tinha um amor paternal, né, pelaquela igreja de Coríntios, e ele não desistiu dos irmãos, não. Quando o apóstolo Paulo estava na igreja de Coríntios, ele procurava não falar muito dele, mas falar de Cristo, né? Ele tinha isso no seu coração, falar de Cristo, não dele, porque ele tinha medo que os irmãos o idolatrassem, né? O achava que ele era um popstar, não.
mas ele era um homem de Deus, foi muito usado em revelações, né? Milagres, através do apóstolo Paulo, Deus fez muitos milagres e prodígio. O apóstolo Paulo procurava não falar muito dele, né? Muito das revelações que Deus dava a ele, para que os irmãos não o idolatrassem. Ele tinha esse cuidado, né? Tanto é que no versículo, um dos versículos primeiro de 2 Coríntios, né? Ele fala de um homem, né? Eu achei interessante. Eu vou ler aqui para vocês. 2 Coríntios 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo há 14 anos. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Olha só, depois de 14 anos, né, o apóstolo Paulo foi falar essa revelação e ele não falava que era ele. Esse homem, conheço um homem em Cristo, era ele mesmo, ele estava falando dele. Mas ele tinha esse cuidado de não se gloriar, né? Ele queria falar de Cristo, de Jesus. Mas depois de 14 anos ele foi falar dessa revelação extraordinária, né, na vida de Paulo. Paulo era um homem precioso, criança, um homem muito usado por Deus, né? Mas ele ficou sabendo dessa divisão da igreja, os irmãos estavam totalmente perdidos, divididos, e ele aconselhou os irmãos a estarem unidos, né? A orar mais, a estar o apóstolo Paulo tinha assim, tudo que ele queria é que o coração dos irmãos estivesse voltado para Cristo, né? Como dele era. O amor de Paulo com a igreja de Corintos era muito grande, crianças, né? Tinha um amor muito especial pelaquela igreja, e ele dizia que ele ia voltar ainda, ele ia voltar à igreja de Corinto para estar perto dos irmãos, né? Não desistia de jeito nenhum. Paulo, aqui no versículo, no capítulo 12 de Coríntios, ele nos mostra a total dependência de Cristo, que nós somos dependentes de Cristo. Não importa a situação. Na tribulação, criança, nós temos esperança, nós temos experiência com Cristo. E ele fala aqui nas cartas que é importante a gente passar por tribulação também, porque nós crescemos, né? Nós somos dependentes dele, né? E nós só crescemos quando estamos até mesmo na tribulação. Lembra que a missão passada, a tia contou que ele tinha um espinho na carne e ele havia orado, né? Orado 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho dele, né? Se era eu creio que era um modo de dizer um espinho na carne. Quando a gente põe uma farpa aqui no dedo, a gente fica agoniado, doendo, querendo tirar. Agora imagine um espinho na carne, né? Talvez seria uma coisa muito dolorosa, né? Para ele pedir para o Senhor 3 vezes. Mas aí Jesus falou para ele: olha, Paulo, a minha graça te basta, né, crianças? E às vezes nós passamos por problemas também, problemas difíceis que a gente não quer passar. Mas às vezes é necessário, sabe para quê? Para nós crescermos, para nós sabermos que somos dependentes de Cristo, como o apóstolo Paulo era. Ele era total dependente de Cristo. E Jesus queria que ele soubesse disso. Olha, Paulo, você vai ficar com esse espinho na carne para você lembrar que você precisa de mim. Criança, nós precisamos de Jesus. Não importa a tribulação que nós passamos, os problemas que estamos passando, mas a gente tem que entender que o Senhor está conosco. Jesus nos ajuda a passar por problemas, né, por dificuldade, por tribulação. Jesus nos ajuda e às vezes é necessário que nós passamos por esse problema, né? E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Corintos, né? Ele amava muito aqueles irmãos. Olha aqui que ele fala no versículo 15: eu de muita boa vontade gastarei e deixarei de gastar, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais e seja menos amado. Olha que triste, né? O apóstolo Paulo amava, ele está falando aqui que ele vai se desgastar por amor àqueles irmãos, ele vai se dobrar, lutar pelos irmãos, mesmo sabendo que ele não era correspondido. Que triste, né?
a gente amar tanto e no teu retorno não ser correspondido. Mas o apóstolo Paulo estava determinado, né, a lutar pelas almas, a lutar pelos irmãos. Ele queria que os irmãos lembrassem dele, né, as coisas que ele tinha feito lá pelos irmãos, mas como um amor de pai, né? Ele queria ser lembrado pelos irmãos. E depois que o apóstolo Paulo saiu da igreja de Corinto, foi para outros lugares, como ministro de Deus, fazendo a obra do Senhor, como um missionário, os irmãos haviam esquecido, né? Esquecido dele, esquecido dos ensinamentos de Paulo. E Paulo queria que os irmãos lembrassem daqueles ensinamentos, né? O apóstolo Paulo queria que eles tivessem no coração Cristo, né? Olhasse mais para Deus, amasse mais Jesus, né? O apóstolo Paulo só queria isso, que aquela igreja voltasse a ser uma igreja unida, uma igreja abençoada. Porque quando somos unidos, criança, Deus habita no nosso meio. Deus se agrada quando nós se preocupamos com os irmãos, ajudando os irmãos. Uma igreja unida, junta, a gente só tende a vencer, a sermos vitoriosos, né? Quando nós se preocupamos com os irmãos, né? Estarmos sempre juntos, sempre unidos. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo com aquela igreja. Ele não queria que os irmãos estivessem perdidos, né? Ele queria que os irmãos tivessem o coração voltado para Cristo, né? Ele queria mostrar para aquela igreja que a dependência de Deus nas nossas vidas. E às vezes a tribulação, os problemas só servem para nós crescermos. Só serve para nós crescermos. E às vezes a gente está com uma dificuldade e a gente ora para Deus. Deus, eu não quero passar por isso, tira isso de mim. E às vezes Deus não tira, porque é necessário que nós passamos por esse tipo de problemas, de tribulação, né? Mas sempre olhando e pedindo forças para o Senhor, porque o Senhor quer ver a sua igreja bem. O Senhor quer ver a sua igreja juntos, unidos. Aí o Senhor vai estar lá, o Senhor vai estar presente. E essa era a preocupação de Paulo com a igreja de Corinto, né? Ele queria ser correspondido, quando ele fala aqui no versículo 15. Ele queria que os irmãos amassem ele como ele amava os irmãos, mas ele sentia que ele não era correspondido. Olha, irmãs, olha, crianças, a importância de amar o nosso líder, né? O nosso pastor, orar pelo nosso pastor, ajudar o nosso pastor. Não é fácil. Não é fácil, né? Nosso pastor, ele ora por nós, né? Ele estuda a palavra de Deus para trazer para nós tudo para o nosso crescimento. Então é importante nós estarmos pertinho do nosso pastor, sempre orando, intercedendo por ele. Sabia que nós somos abençoados quando nós oramos pelo nosso líder, quando nós oramos pelo nosso pastor? Então, crianças, vamos continuar firme e forte, né? E seguir os conselhos do apóstolo Paulo, que é conselhos preciosos para a nossa vida, conselhos bons, né? Vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Está lá em Coríntios, né? Coríntios 12, Coríntios 13, as cartas de Corinto é tudo o apóstolo Paulo aconselhando a igreja de Coríntios, porque ele amava aqueles irmãos. Ele queria que aqueles irmãos entendessem o amor que eles tinham por eles, o amor de Cristo na vida deles. O apóstolo Paulo vivia para Cristo e ele queria que os irmãos também tivessem essa dedicação, esse amor para Cristo, né? Então, crianças, vamos ler a palavra de Deus para a gente estar bem alimentado, bem forte, né? Vamos seguir a Cristo, vamos estar unidos, sempre juntos. Aí quando passar, nós estamos passando momentos diferentes, né? Que nem a gente ouvia a pastora dizer. Momentos diferentes, né? Mas que possamos estar unidos. Por enquanto ainda não, né? Tem aquelas restrições ainda, né? Mas quando tudo voltar como estava antes, nós podemos estar sempre juntos
sempre unidos, se preocupando um com o outro, ajudando um outro, né? Como o nosso pastor faz. E orar pelo nosso pastor, para Deus abençoá-lo, para Deus fortalecer o nosso pastor, né? O pastor precisa das nossas orações também. A pastora precisa das nossas orações. Eles são os nossos líderes e a gente tem que amá-los. Amém, crianças? Fica com Deus. Beijo, tô morrendo de saudade também. Logo, logo estaremos juntos, unidos como a Igreja de Cristo. Como Cristo quer. Amém? Beijo. Jesus, eu tô muito triste. Por favor, Jesus, eu não vou mais fazer coisa errada. Faça isso. Por favor, eu sou sua filha. Por favorzinho, eu sou sua filha. E toda a minha família é seus filhos, suas filhas. Por favor, Jesus, faça isso. Proteja muito nossa família, minha família. Proteja muito minha família, tá bom, Jesus? Tá bom? Tá bom, Jesus? Fala comigo. Os meus pecados já estão perdoados? Por favor, Jesus, por favor, faça que isso, faça. Por favor. Por favor. Os meus pecados estão perdoados. Eu sou sua serva. Por favor, me responda, Jesus. Você me respondeu? Você me respondeu. Tá bom, tchau, Jesus.